E aí, pessoal? Meu nome é Jaffa, sou professor de Física 1 do cursinho Ideia. E na nossa aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de cinemática circular. Então, os conteúdos de cinemática, todos eles são conteúdos extremamente importantes. Então, são conteúdos que vocês têm que aprender tanto para vocês entenderem outros conteúdos, tá certo? Da própria física, como também são conteúdos que caem muito. Tem muitas questões de vestibular que envolvem cinemática, no geral. Então, mas a gente já viu o conteúdo de cinemática escalar, por que a gente usa cinemática circular? Então, para começar a aula, eu vou mostrar um pouquinho para vocês por que a gente estuda cinemática circular e o que é cinemática circular. A cinemática circular ela estuda justamente o movimento de objetos que eles fazem movimentos cíclicos. Então, como vocês lembram, tipo, na cinemática escalar, a gente estudava, por exemplo, um objeto ele sai de A, ele percorre um caminho, linearmente vai até B. Ah, já, mas o carro fez uma curva tal, então não foi linear, não foi linha reta. Não foi linha reta, mas tipo, de certa forma, o movimento foi esse. Ele saiu de A e foi até B e acabou o movimento dele. Então é basicamente isso que a gente usa na cinemática escalar, tá certo? Quando a gente trabalha na cinemática circular, a gente trabalha aqui o movimento de corpos que eles fazem movimentos cíclicos. Ou seja, imagina aqui um carro que ele fica girando em torno desse círculo aqui, ó. Então, no caso, ele fica dando voltas assim, ó. Como vocês podem ver, inicialmente ele está aqui, depois de um tempo ele vai estar aqui novamente, depois de um tempo ele vai estar aqui novamente. Então faz muito mais sentido eu trabalhar de forma circular do que eu trabalhar de forma linear esse movimento dele. E no caso aqui a gente vai ter que definir algumas coisas. Então imagina aqui novamente esse carro está se locomovendo como eu falei para vocês. Então algumas coisas que a gente vai ter que definir. Primeira coisa, a distância, tá certo? Ele vai fazer um movimento aqui em forma de círculo. A distância entre o centro da circunferência até a trajetória dele vai ser o raio. Então isso aqui é bem óbvio, acho que todo mundo consegue visualizar isso, vai ser o raio. O deslocamento, tá certo, que ele faz em torno, tá certo, desse eixo, em torno da trajetória dele, vai ser o nosso ΔS. Então vocês vão ver agora, o nosso ΔS vai ser uma circunferência, tá certo? Então esse vai ser o nosso ΔS. Ele vai ter uma velocidade vetorial, que às vezes no livro pode vir como velocidade vetorial, ou velocidade tangencial, tá certo? Ou velocidade escalar. E essa velocidade, ela forma uma tangente, tá certo? Com minha circunferência, com a trajetória dele. Então essa é a minha velocidade. E ele vai ter também uma velocidade angular. A velocidade angular nada mais é do que a variação de ângulo pelo tempo. Porque, vê só, imagina que o objeto está aqui. Então, quanto que é o ângulo que ele forma inicialmente? Zero. Então, ele vai sair daqui, vai percorrer um tempo, ele vai chegar até aqui. Então, qual é o ângulo que ele percorreu? Foi 90 graus. Ele saiu de 0 até 90 graus. Então, a velocidade angular, ela mede a taxa angular, tá certo? Por tempo. Lembra a nossa velocidade escalar, a nossa velocidade vetorial, ela mede unidade de espaço pelo tempo. Então ela vai falar quantos quilômetros por hora, quantos metros por segundo. A velocidade angular não, ela vai dar, por exemplo, radianos por segundo, ou seja, vai ser unidade de ângulo por unidade de tempo. Então algumas coisas que a gente vai ter que definir também. A primeira coisa que a gente vai definir vai ser período. O que é período? Período nada mais é do que você pegar, tá certo? O período de tempo, quanto tempo ele deu, tá certo? Quanto tempo ele demora para dar uma volta e dividir pelo número de voltas. Vamos supor que ele chega aqui e fala o seguinte: o objeto ele deu 5 voltas em 5 segundos. O período nada mais vai ser do que 5 dividido por 5. Ou seja, de outra forma bem simples de falar para vocês o que é o período é o tempo que esse objeto leva para dar uma volta completa. Nada mais, o período é isso. Então, no caso, se ele deu 5 voltas em 5 segundos, é a mesma coisa de dizer que em 1 segundo ele dá uma volta em torno aqui da trajetória dele. Então esse é o período. Outra coisa que a gente vai ter que definir vai ser a frequência. A frequência agora nada mais é do que definir a quantidade de voltas, quantas voltas ele dá em 1 segundo, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que ele deu aqui 5 voltas, tá certo? Ele deu 5 voltas em 1 segundo. A minha frequência vai ser 5 dividido por 1. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a frequência nada mais é do que o número de voltas pelo tempo. Então, se ele deu 5 voltas em 1 segundo, a minha frequência vai ser 5 voltas em 1 segundo, a minha frequência vai ser... É estranho falar isso, porque não tem audiência, mas enfim, vocês são, mas para vocês responderem de casa, então vai ser 5 Hz. Então lembrem, tipo, a unidade de frequência vai ser Hertz, tá certo? Então essa é a unidade que a gente usa para frequência. A próxima coisa que a gente vai ver vai ser uma relaçãozinha que tem entre esses dois. Então o que acontece? Vamos imaginar uma situação onde o objeto ele dá uma volta completa. Então quando ele dá uma volta completa, quantas voltas ele vai dar? Uma, porque foi uma volta completa. E quanto vai ser o tempo que ele demora para dar essa volta?
Então lembra que eu falei para vocês, qual o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa? Nada mais é do que o meu período. Então período é o tempo que o objeto leva para dar uma volta. Então para uma volta completa, a gente tem que frequência é igual a 1 sobre período. Então como vocês podem ver aqui, eu só substituir, ó, 1 e o meu ΔT vai ser o meu período. E essa equaçãozinha é muito importante, porque muitas vezes o exercício ele vai te dar a frequência e tu precisa usar, na verdade, o período. Então tu usa essa equaçãozinha para tu transformar a tua frequência em período, o teu período em frequência. Então, no caso, se frequência é 1 sobre período, período vai ser 1 sobre frequência, tá certo? Só passar um para o outro lado. É bem simples mesmo. Agora a gente vai ver a questão que eu falei para vocês da velocidade tangencial. Lembra que eu falei? Aqui a gente vai se importar muito com velocidade angular, a gente quer saber variação de ângulo pelo tempo. Só que a gente também consegue calcular a nossa velocidade tangencial, que seria a nossa velocidade escalar. Então lembrem lá, velocidade, né, ΔS sobre ΔT. Então aqui ó, eu coloquei uma parte da trajetória do objeto, então o objeto saiu daqui, foi até aqui, ele variou um ângulo, tá certo? Ele tem uma velocidade angular, mas ele também tem uma velocidade tangencial. Lembra, a minha velocidade tangencial ela sempre forma uma tangente com a trajetória. Então a velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que lembrem, como é que eu encontro o ΔS aqui ó, de uma circunferência? Esse ΔS nada mais vai ser do que 2π vezes r, que aí aqui vai dar toda o comprimento da minha circunferência. Então a gente vai encontrar o comprimento da circunferência, vai ser 2π vezes r. E vê só, 2π vezes r vai dar o comprimento da circunferência inteira. Então eu tenho que pegar esse comprimento da circunferência inteira e dividir pelo tempo. Só que lembra, quanto que é o tempo que o objeto demora para dar uma volta completa? É o nosso período. Então, para encontrar a minha velocidade, tá certo? Para encontrar a minha velocidade tangencial, eu só preciso dividir 2πr, tá certo? Eu pego meu 2πr e divido pelo meu período. 2πr vai ser o comprimento da circunferência completa. E o tempo? Quanto tempo ele demora para dar uma volta completa na circunferência? É o nosso período. Então, e aqui é um exemplo clássico. Por exemplo, às vezes ele dá o raio da circunferência e dá, por exemplo, a frequência. Ele deu o raio e a frequência, pede para você encontrar a velocidade tangencial. Então, para tu encontrar a velocidade tangencial, tu poderia usar a fórmula aqui, tá certo? Mas no caso, tipo, como é que tu encontraria o período a partir da frequência? Lembra? O período é 1 sobre frequência. Então, com isso, tu encontraria o valor do teu período e aí tu conseguiria usar aqui na tua equaçãozinha, tá certo? Da velocidade tangencial. Então, primeira coisa que a gente vai ver, tipo, assim como a gente já viu antes e tal, a gente vai ver que aqui a gente tem um movimento circular uniforme. Galera, as fórmulas são a mesma coisa do movimento escalar. E é uma coisa que eu vou tentar falar muito para vocês aqui em movimento circular. Vou falar em lançamentos para vocês. Tipo, as fórmulas sempre são as mesmas, as equações são sempre as mesmas das nossas equaçõezinhas lá da cinemática escalar. O sorvete, o sorvetão, vovó mais a tia, todas aquelas equaçõezinhas. A única diferença vai mudar a letra porque a gente vai trabalhar com situações diferentes. Mas lembra, nada mais, a gente está estudando cinemática. A cinemática, a gente quer pegar uma equação, tá certo? A gente quer entender o movimento de um objeto através de uma equação, para facilitar o nosso entendimento com relação a isso. Então, primeira coisa, espaço angular ou fase. Então lembra, se o movimento aqui vai ser circular e uniforme, vai ter aceleração? Não tem aceleração. Se tivesse aceleração, o movimento seria uniformemente variado. Então lembra lá, nosso espaço angular, como é que eu encontro o espaço angular? Então, lembra lá que digamos assim, a nossa menor unidade que a gente trabalhava no movimento circular uniforme era a nossa velocidade. Velocidade nada mais é que ΔS sobre ΔT. Aqui, no movimento circular, a gente vai estar trabalhando com variação de ângulo. Então, o nosso espaço angular vai ser nada mais do que o nosso S, tá certo? Dividido pelo nosso R. Tá certo? Então vai ser nosso RC aqui dividido pelo nosso R. Então aí a gente encontra o nosso φ, tá certo? Que a gente encontra aqui o valor do ângulo, certo? Então isso no caso, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a gente tem aqui o nosso ΔS, eu consigo encontrar esse ΔS. Então para encontrar o ângulo, tá certo? O ângulo que vai estar aqui compreendido entre esse ΔS, é só pegar o valor desse meu ΔS, dividir pelo R, eu vou encontrar o valor desse ângulo. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Então vamos lá, velocidade angular. Então lembra lá, velocidade era ΔS sobre ΔT. Aqui o que a gente vai ter? Vai ser ΔΦ, ou seja, delta ângulo, variação de ângulo sobre ΔT. Então vai ser o ângulo inicial menos o ângulo final menos o ângulo inicial. Então imagine a situação da trajetória desse objeto. Inicialmente o ângulo era 0 e depois o ângulo era 90 graus. Então quanto que vai ser a variação de ângulo? Vai ser 90 menos 0 graus. Então vai ser essa variação de ângulo aqui
tá certo? Dividido pelo tempo que ele vai demorar a percorrer. Um detalhe importante, a gente trabalha aqui, a gente não vai trabalhar com ângulos, tá certo? A gente não vai trabalhar com graus, a gente vai trabalhar com radianos por segundo, então tenham muito cuidado com isso. Mas já, como é que eu transformo graus para radianos por segundo? Então lembra, uma circunferência completa tem quantos graus? Tem 360 graus. Só que quando você transforma para radiano, ela vai ter, na verdade, 2π. Então, uma conferência completa ela tem 360 graus ou 2π, tá certo? Então, essa é a nossa circunferência. Então, para você encontrar, por exemplo, transformar de graus para radianos, de radianos para graus, é só você fazer uma regrinha de 3 bem simples. Então, vamos supor, você quer transformar 90 graus em radianos. Então, você faz a regra em 3. 360 graus correspondem a 2π. 90 graus vai corresponder a x. Faz tua regrinha de 3 e tu vai encontrar o valor em radianos, que vai dar π sobre 2. Então, algumas coisas bem simples. Por exemplo, aqui vai ser 0. Aqui vai ser π sobre 2. Então, vamos imaginar a circunferência aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, a circunferência completa ela tem 2π radianos. Então, a velocidade ela tem que ser em radianos por segundo. Então, como vocês podem ver, nada mais do que vai calcular quanto que o ângulo varia quando esse objeto está se locomovendo. Lembra que eu falei para vocês, se o seu objeto está saindo daqui para cá, ele vai estar varrendo o ângulo. Então, essa minha velocidade angular nada mais vai ser do que a minha variação de ângulo pelo tempo. Então, para uma volta completa, quanto que vai ser o ângulo numa volta completa? Vai ser 2π. Eu acabei de falar para vocês, o ângulo em radianos numa volta completa é 2π. E quanto que é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa numa circunferência? A gente viu lá no início, é o período. Então, a velocidade angular para uma volta completa é 2π sobre o período. E eu posso também colocar como 2π vezes a frequência, porque lembra, o nosso período é 1 sobre frequência. Colocando aqui 1 sobre frequência, vai passar multiplicando. Então, para uma volta completa, a gente tem isso. Então, vocês podem ver que por isso que a gente trabalha movimento circular uniforme, o movimento circular na cinemática de uma forma diferente. Porque aí a gente tem essas equações para a volta completa. Então, às vezes, por exemplo, ele pode dar só a informação que o objeto deu uma volta completa, então aí a gente já consegue colher muitas informações só disso. Diferente da minha cinemática escalar, que não era assim que funcionava. A gente realmente tinha que calcular cada uma daquelas variáveis. Aqui a gente tem como descobrir algumas variáveis só pelo enunciado. E por fim a gente tem a nossa equação horária dos espaços. Lembre lá, a equação horária dos espaços para movimento circular uniforme, movimento retilíneo uniforme, nada mais era do que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Qual é o nosso espaço? A gente vai estar trabalhando com esse espaço aqui em movimento circular? Não. O nosso espaço, tá certo? Vai ser o nosso ângulo. Vai ser o nosso ângulo que a gente vai estar trabalhando. Então vai ser ângulo, tá certo? Então vai ser, se era espaço onde tinha um S, agora vai ser φ igual a φ inicial, ou seja, o ângulo final vai ser igual ao ângulo inicial mais a minha velocidade angular vezes o tempo. Então a equaçãozinha é a mesma coisa. E agora a gente vai ver a diferençazinha de velocidade tangencial para velocidade angular. Eu acho isso é muito importante vocês entenderem, tá certo? Isso aqui é uma coisa que é bem importante vocês entenderem. Então, primeira coisa, velocidade tangencial, velocidade escalar. Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é nada mais do que o meu ΔS sobre o meu ΔT. Então, o que é que vai ser meu ΔS? Vai ser esse espaço aqui, ó. Então, eu vou pegar o comprimento dessa partezinha aqui e vou dividir pelo tempo que ele demora. Então, essa é a minha velocidade tangencial. Lembra que eu falei para uma volta completa, o meu ΔS é 2πr e o meu tempo vai ser igual ao período. Então, a minha velocidade angular para uma volta completa vai ser 2πr sobre período. Então, legal. Então, lembre, velocidade tangencial nada mais é do que realmente para se imaginar um objeto percorrendo essa circunferência aqui. Show. E o que é a minha velocidade angular? Minha velocidade angular, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa velocidade. E a gente também pode encontrar aqui com relação à velocidade angular. Velocidade angular para uma volta completa, então lembra, uma volta completa, quanto que é o ângulo de uma volta completa? A gente vê que o ângulo de uma volta completa ele é 2π. Então a gente vê aqui, ó, 2π sobre, e o tempo que ele demora para dar uma volta completa é o período. Então a gente transformou aqui, show. Então a gente consegue ver, porque vê só, se a minha velocidade angular é 2π sobre período, olha aqui, ó, se é 2π sobre período, a minha velocidade escalar vai ser igual a minha velocidade angular vezes o raio. Então, como vocês podem ver, o raio ele influencia, tá certo? Eu vou pegar a minha velocidade angular e multiplicar pelo raio e eu vou ter aqui a minha velocidade escalar. Então, vocês podem ver, a velocidade escalar, ela depende do raio. De fato,
Vamos entender melhor o que eu quero dizer com isso? Por que a minha velocidade escalar depende do raio e a minha velocidade, olha, minha velocidade angular depende do raio, velocidade angular não depende do raio. Vê só, a gente tem dois carros. Tem um carro percorrendo essa primeira circunferência e o outro carro na circunferência maior. E vamos supor que eles saíram em tempos iguais e chegaram aqui em tempos iguais. Então vocês podem ver que esse espaço aqui, ó, é menor do que esse espaço. Então se eles saíram no mesmo tempo e chegaram no mesmo tempo aqui, o que a gente vai ver nisso? Vê só, a minha velocidade angular. Velocidade angular não é variação de ângulo pelo tempo, mas olha, eles saíram do ângulo, o ângulo aqui, ó, φ igual a 0 graus, ou seja, φ igual a 0, e chegaram até φ igual a 90 graus, que 90 graus é π sobre 2 em radianos, no mesmo tempo. Então a velocidade angular dos dois carros é a mesma. Então velocidade angular é a mesma, é variação de ângulo pelo tempo. Porém, minha velocidade escalar, ela vai ser diferente, porque eu vou pegar minha velocidade angular e multiplicar pelo raio. E como vocês podem ver, a velocidade desse carro aqui vai ser maior que a velocidade desse. De fato, se eles chegaram no mesmo tempo, se esse aqui, ó, a distância desse aqui, o ΔS desse, não é maior, então se ele percorreu esse período aqui no mesmo tempo que esse aqui, ó, então quer dizer que a velocidade dele é maior do que desse. Então essa é a diferença da velocidade tangencial angular. Vocês podem ver a velocidade angular dos dois é a mesma, mas a tangencial ela é diferente. Por fim, a gente vai ver um movimento circular uniformemente variado. É o que eu falei para vocês, as equações são as mesmas do que a gente viu em movimento retilíneo uniformemente variado. A única coisa que a gente vai alterar. A aceleração. A aceleração agora vai ser representada pelo nosso gama, então a aceleração média vai ser variação da velocidade angular dividido pelo tempo, então vai ser radianos por segundo ao quadrado, a nossa unidade. Equação horária da velocidade. Então lembra, lá que a gente viu era velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nossa velocidade agora vai ser a velocidade angular e nossa aceleração vai ser a aceleração angular vezes o tempo. Nossa equação horária dos espaços, lembra? S é igual a SO mais VOT mais aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado, que é o nosso sorvetão. A mesma coisa, vai ser φ igual a φ inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. E por fim a gente tem a nossa equação de Torricelli, que é aquela mesma coisa. Então, a única diferença, vocês lembram, a única diferença, que agora a aceleração, onde era a aceleração, vai ser uma aceleração angular e vai ser representado pelo nosso gama. Onde era velocidade, vai ser velocidade angular, que vai ser representado agora pelo nosso ômega. E onde era espaço, vai ser representado pelo nosso φ, tá certo? Que é o nosso espaço angular, ou nossa fase. E lembrem, velocidade angular é diferente de velocidade vetorial. Lembrem daquilo que eu falei no slide anterior. Pessoal, então basicamente a nossa aula de hoje que eu queria passar para vocês era isso. Então, tô deixando aí meu Instagram, porque é mais fácil vocês me encontrarem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com esse conteúdo, vocês podem me mandar dúvidas lá, que eu tiro as dúvidas de vocês. Lá eu posto também alguns materiais bem legais. Então, se inscreva aí no nosso canal, dê like, bastante like nos vídeos e compartilhe com os amigos de vocês, galerinha. E bons estudos!